Mais um Globalcast. Sejam bem-vindos. Me fale um pouco, como é que tá a sua carreira? Como é que tá esse negócio do concurso? Como é que tá a sua vida hoje? Então, Erasmo, eu tô servidora já há mais de 20 anos, Muito tempo. muito tempo. Mas foi onde eu aprendi, onde eu me desenvolvi, né, tive essa oportunidade de trabalhar em grandes instituições, então me capacitou. Mas aquele mosquitinho do empreendedorismo, eu acho que me picou quando eu já era bem nova, e vinha só que só agora ele veio aparecer e aflorar, né, então eu vejo que tudo que eu aprendi hoje, eu posso servir a mais pessoas, a mais empresas com todo esse conhecimento. E eu tenho realmente essa vontade, essa vocação de ensinar, de passar adiante isso que eu aprendi, que é uma coisa que eu acredito muito importante no mundo de hoje, que é trabalhar com a ética, com a integridade, com compliance, com governança, que são os nominhos um pouco diferentes, mas que hoje está bem em voga. E como eu trabalho com isso já há muitos anos, eu sinto que agora está na hora de expandir, está na hora de formar pessoas para levar esse compliance, essa integridade para mais empresas, ensinar pessoas a estarem agindo de forma mais ética, mais íntegra também nas suas profissões e também, ampliando, a minha consultoria para mais empresas, então levando também todo esse conhecimento para dentro das empresas com essa consultoria. Então eu sinto que eu estou nesse momento de virada de chave. E o que tá faltando para você fazer essa virada de chave? Hoje, na verdade, eu estou precisando de uma equipe, de um mentor para me orientar a fazer, essa transição. Uma das minhas especialidades é gestão de riscos, né, dentro do compliance, então, eu não quero fazer nada de forma muito abrupta, de forma consistente, mas sem perder tempo e com alguém que já tem um método para me mostrar, porque não dá tempo. Hoje eu falo que o tempo é o nosso recurso mais valioso, É né, não dá isso, para errar, não dá para correr riscos desnecessários. Eu acho que tudo tem risco, sempre perfeito. vai ter, mas E a o erro gente faz parte do processo, e faz parte do processo, mas desde que vamos tentar você errar menos, né. é isso, o interessante porque eu segui essa carreira. É. Eu fui 15 anos concursado. E Uhum. chegou um momento que eu estava em um ambiente que ele me parecia ser um platô. Uhum. E esse platô me impedia de crescer, eu não conseguia mais crescer, eu cheguei no topo da minha carreira, fui executivo, fui investidor institucional, né, eu por algum tempo também eu geri, por exemplo, uma comissão de ética por 4 anos no mercado de previdência complementar, trabalhei Que com a parte de mapeamento de bacana. processos, com governança, e aí quando eu olho para toda a história, para toda a minha trajetória, o que que eu percebi? Eu falei: "Eu acumulei muito conhecimento, muitas competências e muitas habilidades. Quantas empresas lá fora não precisam disso? É Quantas pessoas isso. lá fora não precisam daquilo que nós temos?" E aí foi a hora que veio a virada de chave, que eu conheci o Pablo Marçal e eu aprendi uma coisa: decisão rápida, resultado rápido. Uhum. Quando eu acessei esse processo de mudança de mentalidade, de reprogramação neural, de acessar pessoas de forma intencional, eu nem sabia o que que era isso, eu não tinha rede social há cerca de 2 anos e 9 meses atrás. Uau. E aí quando eu conheço um mundo diferente, eu falei: "Não, esse mundo faz muito sentido para mim". Tem os riscos sim, mas eles como a gente trabalhou com mitigação de Aham, risco, sim. eu fui, claro, mitigando cada um desses riscos. Quando você olha para uma operação de uma transição de carreira, dá um frio na barriga. Uhum. Só que esse é um momento muito importante, porque você sabe da sua capacidade. Sim. E se você está em um ambiente que as pessoas já olham para você, você já é uma autoridade onde você está, porque eu te acompanho, eu vejo. Então, como você já é uma autoridade, é você pegar, ser um pouco mais intencional no seu Isso, posicionamento, para que você não seja só uma autoridade para dentro das instituições que você trabalhou ou que você isso. transitou por elas. É você ser uma referência para todo o mercado brasileiro. E aí, daí está o digital. Poucas pessoas exploram o digital de forma intencional. O digital é uma grande vitrine. Vamos pegar, por exemplo, o João Adib, CIMED. Se mede. Era a 30ª posição na indústria farmacêutica. Quando ele começa a se posicionar no digital, uma construção consciente, Uhum. investindo, ele agora é a terceira posição na indústria. A terceira. Você imagina de 30ª para a terceira? O que que é isso? É É um você avanço muito grande, é isso aí. muito O grande. digital, ele te permite você crescer rápido.
Mas é isso que eu tô buscando, inclusive aqui junto com todos, né, da Hub Global Business, justamente essa orientação, porque eu acho que a gente faz aquilo que a gente sabe fazer, É né. isso. O que eu sei me trouxe até aqui, o que eu tô buscando eu ainda não sei, né, o jeito fácil. E eu lembro uma vez que eu participei de uma palestra do com vocês, e teve uma frase do Pedro, eh, que me marcou bastante. Ele falou assim: "Olha, você pode ir sozinha, você vai chegar, você pode até chegar, mas vai demorar, a estrada não vai estar pavimentada, né, então você tem que buscar alguém que já percorreu esse caminho, que já pavimentou a estrada, que vai ser mais fácil para você. Embora isso tenha um pedágio, mas faz parte, é pelo acesso, você está Sim, sendo facilitado. Então eu acho hoje, o que eu estou buscando é justamente isso, assim, mentores, né, pessoas que já trilharam esse caminho, que conhecem, que têm uma bagagem muito grande e que vai poder me auxiliar para eu errar menos, porque faz claro. parte, né, me ajudar a analisar melhor os riscos e tomar decisões melhores, que eu acho que é isso que eu quero, né, que é isso que eu busco, então. É sobre isso. E o Hub, a proposta do Hub é exatamente, é pegar pessoas que estão em um posicionamento e levar ele para o outro posicionamento. Como? É um caminho que nós já trilhamos. É Então, isso. esse momento que você está vivendo agora, eu já vivi particularmente. Uhum. Outras pessoas aqui dentro também já viveram. E nós estamos exatamente em uma confraria, em uma mentoria, em um espaço físico voltado para conexão, para network, para business, para fazer negócio de forma intencional. E o Aham. objetivo é pegar na mão daquelas pessoas e mostrar o caminho. É Não isso. precisa você cometer os erros que o Erasmo já cometeu. Porque se eu cometi esses erros, eu mudei a rota e corrigi. E consegui chegar do outro lado. Agora eu volto e falo: "Não, eu conheço o caminho". Uhum. É um guia. E é isso que a gente Sim, está fazendo é aqui. isso, E aí perfeito. você falou uma coisa aqui que é muito importante. O ativo mais valioso que você tem se chama tempo. Diferente do que as pessoas pensam, tempo não é dinheiro, tempo é Não, vida. não, Tempo é vida e é muito deixa eu precioso te esse falar, negócio. eu sempre falo, me permite só fazer um adendo, porque eu adoro falar sobre isso. Eu digo que tempo é um recurso caro, escasso e não renovável, É né. isso aí. E aí tem mais, as pessoas costumam dizer que tempo é dinheiro, só que dinheiro você ainda consegue guardar num potinho, o tempo não. Negativo. O tempo passou, passou, você então não pode, né, você não consegue pegar e falar assim: "Não, eu vou guardar esse tempo aqui, daqui 2 anos eu volto e uso ele", que é o que a gente faz com o dinheiro. Mas o tempo não, Não. então não dá para perder tempo, tempo é o recurso mais valioso. E uma coisa que eu aprendi, depois que eu me conectei com o Pablo Marçal, que eu fiz uma mentoria, eu hoje tenho, eu acho que são 4 mentores. Por que que eu Uau! tenho 4 mentores? Porque não faz sentido eu andar sem uma pessoa que já conhece o caminho. É Eu não ando isso. mais sozinho em nenhum Eu negócio. não tenho tempo mais a perder, É sabe. Eu isso. acho que conforme a gente vai, amadurecendo, a gente vai percebendo isso, né, que não dá mais para errar as companhias, né, e você pode ampliar para vários, e principalmente nos negócios e para quem está buscando uma transição, que é o meu caso. Então, assim, não dá para errar, É né, não isso. dá para, tem que escolher bem. E é o momento de você errar menos, mas Uhum. errar rápido, Isso. errar muito Corrigir e errar rápido. barato. Isso. É teste, são testes, tudo na vida é teste, você vai testar. Só que não precisa você começar a testar colocando muito dinheiro, é igual uma operação de tráfego pago. Como que eu testo o meu público? Eu coloco pouco dinheiro e vou conhecendo o meu público. Depois que Uhum. eu conheço ele, não, o público é esse, é aqui que eu tenho que colocar dinheiro. Aí eu abro a torneira e começo. Por Sim, quê? Eu errei, corrigi a rota, agora eu começo a acertar. E o investimento me traz retorno. E é perfeito. exatamente o que nós ensinamos aqui. É você ser intencional nas conexões, é você andar com pessoas que já foram, voltaram, estão dispostas a falar: "Ó, eu tô pegando a sua mão e vou te levar até o outro lado". E interessante porque uma gotinha que sai de você pode ser um oceano na vida de outras Com pessoas e nós certeza. não temos ideia da onde que isso vai parar. E eu não tenho dúvida disso, sabe, que esse conhecimento que hoje eu carrego, o que ele pode mudar tanto para as empresas, para que elas se tornem mais longevas, porque quando você vê hoje uma empresa, quebrar com 3 anos apenas, isso é um dado do Sebrae, que 80% das empresas quebram com 3 anos, porque não tem uma gestão, não tem um mínimo de conhecimento de gestão de riscos, né, porque a gente fala esses nomes, de governança, mas na verdade é uma melhoria ali de gestão, Sim, e que você pode estar que eu posso estar levando, que são coisas simples, não são coisas métodos caros nem nada. E eu vejo o quanto eu posso ajudar de empresas com essa formação, dando uma mentoria para um CEO, para um empresário, para um empreendedor, sabe, nessa área que eu, poxa,
já há mais de 2 décadas, né. Então é isso, eu acho que é isso, é E servir. interessante, eu dei uma aula para os mentorados de um amigo de Recife, se eu não me engano, e eu levei um susto, porque como eu fui formado, eu fui executivo há algum tempo. Então eu chego nas empresas, todas elas com a governança muito robusta, Uhum. com controle, né, com área de risco específica, geralmente. Quando eu venho para empreender, um dos braços que eu abri foi o braço de ensino. Aí tô dando uma mentoria, aí eu começo a falar alguns termos técnicos e percebo que a pessoa pergunta: "O que que é?". Aham. Aí o outro: "O que que é?". E eu tô falando de termos simples, como um payback. Uhum. Aí chegou uma hora, eu falei: "Pessoal, espera aí, eu vou falar alguns termos aqui e eu quero que levante a mão só quem sabe exatamente o que é". E fiquei assustado. Ninguém. A maioria das Não pessoas não sabia. sabem o que significa. Eu falei: "Tudo bem, mas eu vou trazer para o português, então vamos lá. Ponto de equilíbrio". Não sabe. Uhum. Eu falei: "Você sabe qual é a sua margem na última linha?". Não Ele não sabe. sabe, ele sabe que ele tem uma despesa, ele sabe que ele tem uma receita, ele tem um compromisso, e ele paga e ele acha que sobra dinheiro. Peguei um mentorado nosso, prestação de serviço, eu falei: "Tá, qual é a sua taxa?". Ele não Não sabe. sabe, Falei: não "Tá, sabe nem fazer o como é que cálculo. você precifica?". Ele falou: "Não, eu olho o mercado". Eu falei: "Espera aí, mas e os insumos? E o seu Qu custo, quanto né, que o é o seu seu custo, custo. sua depreciação dos seus veículos, ele terceiriza, você não?". Eu falei: "Como é que você faz É isso?". isso, as Quando nós pessoas. fizemos a conta, ele tem uma empresa de 14 anos e estava pagando para trabalhar os últimos 2 anos. Então, você vê, né, tem um mercado e eu acho isso nobre. Você ajudar o empresário a ser longevo, a não quebrar, Sim. a não colocar a culpa só na taxa de juros do governo, né. Eu sempre falo Assumir sua assim, claro, responsabilidade, né. claro que a gente tem desafios, né, o custo Brasil ele é caro, a gente sabe disso, não é fácil para o empreendedor, mas eu acho que alguns estão sobrevivendo, outros não, então, por que que você não é o que está sobrevivendo, Sim, né, é no isso. mesmo mercado? E a gente orientar e é exatamente isso, muitos não conseguem fazer um plano de negócios. Você fala assim, o planejamento estratégico, não ter uma visão de Sim, futuro, porque é aquilo, né, se você não sabe onde quer chegar, qualquer qualquer lugar caminho, serve. né, e muitos empresários estão assim, indo para, né, A é a deriva, né. deriva, e então eu acho muito importante ter essa formação mesmo. E a gente que já trilhou, que já conhece, poder multiplicar, né, eu acho que é isso. E interessante, porque quem governa não depende de governo. Exato. Se você governar o seu negócio, se você tem um planejamento sólido, se você de fato precificou bem o seu produto, se você conhece bem o seu público, o seu cliente, se você entende bem sobre os seus insumos aqui, sobre Uhum. a sua mão de obra, e tudo isso está bem planejado e os riscos mitigados, você Sim. pode ter certeza, você vai sair do outro lado, ou essa operação não faz sentido, vai chegar uma hora que você Exato, vai olhar, fala, exa ela não faz sentido para mim, eu vou para uma outra operação, eu vou mudar o fornecedor, vou mudar o produto, eu vou mudar o público, perfeito, eu mas se falo você a não crise tem, ela pode até mexer um pouquinho, claro, a pandemia até as grandes empresas sim, sentiram, mas, nem todas fecharam, né, então é você estar ali forte no seu ramo, no seu segmento, com esses alicerces, né, robustos, que aí você mesmo que tenha ali uma ventania, uma turbulência, mas você consegue chegar no seu objetivo, né, acho que é nós isso. estamos chegando ao final. Infelizmente, nosso tempo hoje é muito curtinho, mas nós vamos voltar para fazer um pouquinho mais longo. Eu queria que você falasse agora com o empresário. O empresário pequeno, o empresário médio, que ele é corajoso. Ele é um vencedor, porque ele vai para cima, sem planejamento, às vezes, sem uma estrutura de Com risco adequada, vontade, né, com de fazer, vontade. mas só a vontade. É essa base que sustenta o nosso país. É esse povo que paga imposto, é esse povo que gera emprego, é esse povo que Perfeito. sai do outro lado. O que você tem para falar para ele? Como que ele começa a organizar a sua casa, a sua empresa, os seus negócios? Como que ele começa minimamente a estruturar um planejamento para ele sair de possíveis crises e mitigar mais esse risco? Não, perfeito. Acho que o primeiro passo é ele compreender e entender o mercado dele. Qual é o seu ramo? Quem são seus concorrentes? Onde você está inserido, o seu lugar? E a partir dali começar a verificar quais são as leis que eu preciso cumprir minimamente ali, para não correr riscos desnecessários, porque, né, já é muito arriscado tudo. Mas você conhecer o seu negócio, conhecer a legislação que está por trás, para você, se prevenir.
E aí fazer um planejamento, identificar onde você quer chegar e começar. O que que eu preciso fazer para chegar até aqui? E a partir de depois que você traçou, então, as ações para chegar lá, olhar o que que pode me impedir de chegar? O que que pode acontecer? Ah, eu posso perder funcionário, eu posso ter problema com isso aqui pode acontecer, meu fornecedor pode fechar, quebrar, e aí você vai criando mecanismos de controle, fala: "Bom, então eu não posso ter um fornecedor só, eu vou tentar achar o segundo, eu vou ter um banco de talentos aqui, caso um funcionário saia, eu já consigo substituir ele meio que na hora". Então não deixar o problema acontecer, antecipar, analisar os cenários, isso é uma atividade que é um hábito. Então se você cria, por exemplo, toda segunda-feira fazer um planejamento, é você olhar e falar assim: como que eu posso fazer? Antecipar esses riscos. Porque eu sempre falo que o problema é o risco que eu não tratei, porque o risco ele existe. Sim, Então você analisa os cenários e tenta antecipar, porque aí caso aconteça, você já está pronto, você já está preparado. já E tem um muitas remédio. vezes você já só fazendo essa análise, você já previne muito que esses riscos aconteçam. Mariângela, muito obrigado. Uma Eu que gotinha que agradeço. sai de você é um oceano na vida desses empresários, dessas pessoas, desses Oh, empreendedores. amém. Muito obrigado pela sua audiência no Globalcast. E é o seguinte, clica nesse sininho aí, comenta, curte esse negócio, compartilhe para aquela pessoa que precisa dessa informação, que precisa de um planejamento, que precisa, de fato, crescer e crescer rápido nos seus negócios. Grande abraço, até a próxima. Obrigada.